Amigos da TV Cidade, a nossa saudação. Olá, tudo bem? Espero que sim. O meu desejo é que você esteja bem, que tudo tenha transcorrido dentro da normalidade. Aliás, para estarmos bem, não precisa de muita coisa. A felicidade se constrói com grandes, eu sempre digo pequenos e grandes gestos. Daqui a pouco aquela coisa mais simples, ela pode ter um valor real muito grande para a nossa vida. O programa Cidade Aberta começa no canal 14 da NET, também junto ao aplicativo de celular da TV Cidade Farroupilha e ainda no nosso site www.tvcidade.net. Ali você encontra um link com a nossa programação ao vivo. Voltando à questão do aplicativo de celular, eu tenho certeza que você já baixou, porque você não espera para fazer o que é bom. Mas se porventura você ainda não tenha baixado o aplicativo de celular, vai lá, baixa TV Cidade Farroupilha, é totalmente gratuito e ainda por cima também você vai ter acesso de forma gratuita à nossa programação. E aí você vai ter na palma da sua mão a programação da TV Cidade. Sim, eu e os nossos convidados, a nossa programação estaremos na palma da sua mão. Que tal, hein? Aproveite mais essa da nossa TV Cidade. O programa Cidade Aberta é sempre um programa de entrevistas com convidados nos estúdios, gente da nossa gente, falando sobre os assuntos do momento. Claro que muitas vezes são assuntos que não mexem, não acontecem aqui na aldeia, no nosso cotidiano, no dia a dia de Farroupilha, mas são assuntos que mexem com a nossa vida, com a nossa realidade. E o nosso convidado nos estúdios hoje é o empresário Senair Gomes da Silva, que volta à bancada semanalmente. Ele está conosco. Senair, mais uma vez um prazer muito grande te receber aqui nos estúdios. Não é semana completa se nós não temos a presença do Senair. Bem-vindo. Obrigado pelo convite. É sempre bom voltar aqui e a gente fica muito feliz de ter esse canal de comunicação com o nosso público e colocar os assuntos que a gente entende que seja de importância para nós, enquanto contribuintes de impostos e enquanto cidadãos. Tem muitas coisas ainda que nós temos que colocar em pauta para que o cidadão sinta o quanto ele está sendo renegado pelos poderes públicos constituídos. Acho que é importante a gente começar a pensar nisso. O Leandro, não te falei antes, mas eu acho que é importante a gente começar a colocar os direitos do cidadão comum, os direitos das minorias, que hoje os direitos são focados todos nas minorias. E geralmente é uma minoria que ganha muito bem. E eu diria assim, aquilo que eu chamo de mimimi, também cota disso, cota daquilo. O que nós temos que oferecer, e eu venho defendendo isso, desde que eu ganhei a minha primeira oportunidade da vida, eu valorizo muito. O que nós temos que oferecer para o cidadão, de uma forma geral, e principalmente para os jovens, são as oportunidades. Potencializar, fazer com que ele entenda que é uma oportunidade e que consiga tocar em frente à sua vida. Com certeza. Também a gente não havia combinado, mas a pauta aqui nasce na hora. Eu sei que o Senair, até por vínculos familiares e amigos, ele costuma fazer muito o trecho Farroupilha até São Marcos, mais especificamente Agudo, né? Onde o Senair tem a sua terra natal, também a sua raiz. Eu sei que a raiz a gente nunca acaba esquecendo. Eu queria te provocar, a gente já falou nesse assunto, mas enfim, nós estamos no ano de 2018, quase no ano de 2020, e nós continuamos com uma infraestrutura totalmente defasada, precária, ultrapassada. Nós temos uma BR-116 nesse trecho entre Caxias do Sul e São Marcos, totalmente sinuosa, cheia de curvas. Se discutiu muito esse assunto, mas não se saiu da discussão, na prática nada praticamente. A pergunta que eu faço ao nosso telespectador é muito simples. Pesquise qual foi a última obra federal de vulto, de impacto, aqui na Serra Gaúcha. Será foi que a BR-116? E que tem a minha idade. 60 e poucos anos. 66 anos. Então, os meus tios, irmãos da minha mãe, que moravam do outro lado do rio, onde saiu a BR, saiu para um lado do rio e eles moravam do outro. É vizinho onde eu tenho sítio, que era que o meu pai comprou para casar, senão não casava, né? Naquela época tu tinha
um cavalo bom para andar e uma casa, ou então não casava. Então, meu pai foi para lá em 1948. Não tinha essa história de juntar, né? Não. Vou ficar, aqui ficar. Esquece com isso. Passa pela estiopa do velho. Então, o que acontece? Do outro lado do rio. Então, eles passavam o rio com a canoa e iam trabalhar. E ficava a semana toda no acampamento. Pendurado pela cintura. Sabe como é que funciona para fazer o buraco na pedra para botar o dinamite? Sim. Eles faziam com a marreta. Botavam punção claro. e dele marretada. E tudo geralmente na força braçal. Só na força braçal. Só. A BR-116 foi construída assim. A picão, como a gente diz. A picão, né? e a marreta de 4 kg. Que era que tinha potencial para fazer o punção entrar na pedra. Depois se colocava o dinamite, colocava o estupim, que era metros e metros, aquela cordinha, para dar fogo, enquanto isso o cara escapava. Para as pedras não caírem em cima dele. Então, toda a 116 foi construída desse jeito. Sabe o que é descer de São Marcos até chegar ali em São Bernardo, que aí já começa a melhorar? Quantos precipícios eles formaram para conseguir construir? 60 eu não conheço, eu conheço até São Marcos, eu conheço de Vila Cristina até São Marcos, enfim, alguma coisa também por Nova Petrópolis, por toda essa região. Mas além de São Marcos, eu não conheço. São Marcos, Vacaria eu não conheço. A 116. O pior trecho é a chegada ao Rio das Antas e a saída para o outro lado. Ali são os piores trechos. Mas que fica em São Marcos até o Rio, depois é Vacaria. Certo. São divisas. Então, se a gente parar para pensar, há 60 e tantos anos abriram a BR-116. E ela terminou o asfalto, eu acho que foi lá por volta de 68 já, que eles terminaram exatamente o asfalto, porque tinha trechos ainda de chão. De lá para cá, o dinheiro que vai da Serra Gaúcha constrói, não vou repetir aqui o que foi construído agora nos últimos anos, mas construiu parte da Transamazônica. Esse mesmo dinheiro que vai para um saco só, construiu o começo da rodovia Norte-Sul, que foi com o Sarney, construiu outras obras que são importantes, claro que são, e a BR-116, que tu falou, sinuoso, sem acostamento. Todo o trecho sem acostamento. Tu caiu fora, tu tá frito. Deu. Por exemplo, uma ultrapassagem, não tem escape. Você ficou. Ou tu dá no paredão, ou tu vai rolar precipício abaixo. E eu sou testemunho ocular da história, que em 1983, eu vinha de Chevette, de interior de Vacaria, Serra do Meio ali, poucos quilômetros depois de São Bernardo. Comecei a descer a serra e o meu Chevette perdeu o freio. No eu pisar no freio, da barriga. No eu pisar no freio, o acelerador foi junto. Porque o pedal foi, peguei o acelerador. O que acontece? Estava descendo uma carreta, na época as carretas bem antigas, 110 ainda, a carreta com o cavalo, e eu pensei assim, bom, se eu entrar embaixo aqui eu estou morto, se eu der de frente nessa aqui eu também vou morrer. E vai fazer o quê? Aí o que eu fiz? Eu fiz isso aqui, ó. A carreta vendo isso, ela tirou à frente o cavalinho. E eu assim que passei aquela da direita, consegui passar no meio, não sei como, até hoje não sei como, porque não cabe. Eu boto no mesmo lugar duas carretas, eu duvido que passe um Chevette. Não sei como, não sei explicar isso, e quem estava comigo. Colheu o Chevette quase. Colheu o Chevette. Passei a carreta e dei na pedra. Ele deu com o teto e caiu de volta, estourou os 4 pneus, tive uma pancada. Essa cicatriz que eu tenho aqui é o resultado desse acidente. Porque eu me firmei com toda a força dos braços no volante, o volante é aquele de ferro, ele fez isso, encolheu, ele fez a curva, e eu ainda dei no painel e cortei aqui. Então assim, não tem o que fazer. Eu digo que foi milagre, eu continuo afirmando que foi milagre, aquele acidente comigo, porque está lá a prova, entre os dois precipícios não cabe um carro no meio. Sim. Então, para te ver o quanto ela é perigosa, claro, foi um acidente, uma falha mecânica, mas podia ser bem melhor esse trecho em termos de acostamento, outros recursos, refúgios. Eu não estou aqui dizendo de que a BR-116 ela não tenha prestado para a região. Ela teve uma valia muito grande, mas agora, se naquela época foi difícil construir a rodovia, a Picão, a MUC, como a gente diz, hoje com toda a estrutura, com toda maquinário, todo maquinário, com toda a tecnologia que tem. Eu, quando vou à praia pela Rota do Sol, e faz tempo que não vou mais, mas eu gosto muito da Rota do Sol, eu tenho claro que isso é uma peculiaridade minha, eu costumo denominar, esse é o viaduto da Ieda, esse é do Rigoto, esse é não sei o que, daqui de lá, até para identificar, mas aquele primeiro, quando você está descendo ali em cima, olha o que é aquilo, né? É uma obra de engenharia. É uma obra de engenharia. Mas só para a gente lembrar, a 116 na Zona Sul, até Pelotas,
já está sendo duplicada há alguns anos, Sim. certo? Começou lá no governo Lula, a duplicação. Agora saiu mais um troquinho. Vão fazer um viaduto, concluiu um viaduto, na entrada de Pelotas veio 11 milhões. O orçamento é 80 milhões para concluir só aquilo lá. E o restante até Porto Alegre. Ela está pronta 30%. 30%. E tem trechos prontos do outro lado, a outra pista, mas faltam o que eles chamam de perfumaria, ou seja, os viadutos, as pontes, faltam. Então os trechos não combinam. Porque se eles fizerem essa combinação, todos os trechos que já estão prontos, a rodovia ficaria com 60%, 70% concluída. Pronta, né? Mas como essas obras são mais caras ainda... E tu imagina uma duplicação aqui na Serra, como que ela não seria onerosa? Porque tem que detonar muita coisa aí, né? Naquele trecho de Cristal até Pelotas, tudo plano. Sim, então, fácil, vai teria, abrindo. Não né? teria mistério nenhum. E falta dinheiro para tudo. Até porque, agora eu vou repetir, o dinheiro que era para ter vindo para cá foi para Porto Marielo, em Cuba. Sim. É o mesmo dinheiro. Foi para Cuba, foi para África. Foi para Colômbia. Foi para Colômbia, foi para Venezuela. Nunca é demais para a gente repetir, porque isso é uma vergonha nacional. Sim. Aí o Brasil quis ser aquele país solidário que ajuda todo mundo, mas esquece de ajudar quem está em casa, né? Eu acho que ajudar é uma coisa. Se prestar para fazer o papel de bobo, porque esse papel de bobo, você empresta para fulano que não vai te pagar. Porque historicamente a Cuba não paga ninguém. Historicamente Cuba não paga ninguém. Agora, tu acha que a Venezuela vai pagar? Paga com vidas humanas. Estão pagando, os venezuelanos hoje estão pagando o pecado de ser contra o Maduro. Estão morrendo. Tu viu o depoimento ainda no domingo? A senhora, um cidadão com 20 e poucos anos, dizendo, perdi pai, perdi mãe, perdi irmão e vim para o Brasil. Por quê? Porque ele simplesmente mata quem é. Tu viu que o presidente Nicolás Maduro da Venezuela disse que se o ex-presidente Lula for preso, a Venezuela vai invadir o Brasil. Eu estou morrendo de medo. Eu também. Eu estou morrendo de medo. Eu vou me esconder embaixo da mesa porque eu tenho medo disso. Eu continuo tremendo. Eu continuo tremendo. Porque... Por favor, né? O cara que não tem... Quem é ele para dizer isso? Mas é aquela... enxerga, né? Mas é isso que me irrita mais ainda. Eu não gosto de falar nesse assunto, porque isso me irrita muito. Por exemplo, tu ouve o discurso de Gleisi Hoffmann, tu ouve o discurso de Paulo Pimenta, um gaúcho, Sim. que eu me envergonho de dizer que sou gaúcho, quando alguém diz, mas tu conhece o Paulo Pimenta? É um deputado federal já, em segundo ou terceiro mandato. Eu me envergonho de dizer que sou gaúcho, quando não vou qualificá-lo, chega lá e grava um vídeo na frente do Maduro, dando discurso e falando que no Brasil teve um golpe. O que o Maduro tem que ver com o Brasil? Se o Brasil deu um golpe ou não deu? Que golpe é esse? Que o grande aval do projeto petista era o PMDB com o Temer de vice. Ou tu não dá aval quando tu é vice de alguém? Está dando aval. É a mesma coisa que em Caxias do Sul, Daniel Guerra e Ricardo Fabres de Abreu. O Ricardo, ao aceitar ser vice, ele simplesmente concordou com o plano de governo do E depois do golpe. E depois fala em golpe. Que golpe? E ele simplesmente, se existia um plano de governo, e parece que existia, não tenho tanta certeza assim, mas parece que existia um plano de governo. Quando foi implementado pelo Daniel, ele não concordou mais. Mas então o errado é ele, sai, pega o boné e vai embora. Não é mais aval. Ele pediu demissão e voltou. Acho que está complicado. Bom, nós vamos ao nosso espaço de apoiadores aqui no programa Cidade Aberta da nossa TV Cidade Farroupilha. E olha, lá em Caxias a situação está bem delicada também na questão política. O atual presidente da Câmara de Vereadores é o vereador Alberto Meneguzzi, do PSB. O Alberto Meneguzzi é jornalista, eu tive o privilégio também de trabalhar com o Meneguzzi em 2 oportunidades na cidade de Caxias do Sul. É um amigo e ele me colocou numa conversa que tive há poucos dias com ele também, toda esta situação. Eu até brinquei com ele, se te prepara porque tu poderá ser prefeito de Caxias do Sul por pelo menos 90 dias e tu terás que convocar eleições. Nem pensar nessa história. Mas realmente a Câmara de Caxias agora com as chamadas oitivas, são os depoimentos, começa então a fase do processo de impeachment do prefeito Daniel Guerra. E aquela questão que se fala no meio político de Caxias do Sul, sai ou não sai o impeachment do Guerra? Se houver a pressão popular, sai. Se não houver, gaveta, arquiva o processo. Nós vamos ao nosso espaço, a gente volta em seguida com o Cidade Aberta de hoje.
Empório das Carnes, Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. O Empório das Carnes tem tradição e muita variedade para o seu churrasco. Carne fresca com procedência, qualidade e higiene. A empresa oferece carne com cortes especiais para o seu dia a dia e para aquele churrasco. Além dos seus já tradicionais clientes, atende também a diversos restaurantes e cozinhas industriais em Farroupilha e Caxias do Sul. Todas as segundas, terças e quartas tem promoção para as donas de casa. De quinta a domingo, a promoção para os que gostam do churrasco do final de semana. No Empório das Carnes, você também encontra uma variada linha de acompanhamentos e bebidas para o seu churrasco, almoço e janta. Temperos e acompanhamentos e grande variedade de congelados, inclusive diversas marcas de cervejas artesanais. O Empório das Carnes está à sua disposição na Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. WhatsApp 054 99990 0073. Zaga Farma em Farroupilha, com seus 2 endereços para melhor servir a sua clientela. Pena de Moraes 397. Teleentrega 3261-3726. Na Júlio de Castilho, 784, espera você para lhe atender com qualidade e preços competitivos. A facilidade do cartão H-Pharma para você comprar em 5 vezes sem juros. Além de toda a linha de medicação, possui também uma grande opção de suplementos nutricionais. Na linha Kids possui os florais usados mundialmente como terapia complementar. H-Pharma, sinta-se bem, sinta-se em casa. O programa Cidade Aberta da TV Cidade Farroupilha já está de volta aqui pelo canal 14 da NET, no aplicativo de celular e também no nosso site. Conosco hoje aqui nos estúdios da TV Cidade, no programa Cidade Aberta, o empresário Senair Gomes da Silva, que está com a gente. Senair, um outro assunto, já falamos no primeiro segmento sobre infraestrutura, olha, que nós nem falamos do aeroporto. Eu acho que vou contar essa história para os meus netos, né? Mais ou menos isso, né? Vamos só uma palhinha sobre o aeroporto. Vai longe essa novela? Tu vais ver ainda o aeroporto regional da Serra? 2005 para 2006, enquanto eu era presidente da SIX, eu participei de diversas reuniões sobre o aeroporto. Veio o cara da Infraero, veio o cara do aeroportuário do Estado, departamento aeroportuário, e aí cansei de perder tempo. Um dia em Nova Petrópolis eu me arrisquei, saí assim meio, incorporei o cara da Criúva, né? De uma maneira geral, o cara da Criúva, se não resolve de outra forma, bota o relho em cima do ombro e diz, vamos resolver? Sim. 50% está resolvido. Então eu botei o relho no ombro e levantei o braço e disse, o relho não caiu. Eu disse, posso falar? Assim, olha, nós fizemos reunião para isso, reunião para aquilo, eu estava com a Coreia de Serra, estava representando a Coreia de Serra. E reunião disso, aquilo outro. Me parece muito claro. Parece que os governos, estadual e federal, fomentam essa discussão. Sai em Garibaldi, sai em Farroupilha, ou sai lá em Vila Oliva. Enquanto nós brigarmos, ninguém faz nada. O governo vai protelando. Os governos. Essa é a estratégia. Se tem alguém aqui, tinha 100 pessoas na reunião, se tem alguém aqui pago pelo governo ou enviado pelo governo, pelos governos, para que isso aconteça, me desculpa. Eu não concordo. Vamos definir e vamos fazer, ou vamos dizer que não precisa? Pronto, acabou. Aí, digo, tem uma solução.
Se nós concordarmos todos que Caxias tem uma força política muito grande, então todos os outros não fazem o PIB de Caxias. Os municípios da região não conseguem chegar ao peso de Caxias. Ao peso de Caxias. Político não ultimamente, porque eu não sei o que está acontecendo, que a Serra cada vez tem menos político para representar em decadência política. Mas eu tenho uma solução. E foi o seu João Silvestrin que me deu a sugestão naquela época. Sim. Não fui eu que inventei. Se vamos construir o aeroporto em Vila Oliva, ok? Está muito mais fácil de construir Vila Oliva. E faz uma autopista. E faz uma autopista de Bento Gonçalves, ou lá, simplesmente até Vila Oliva. Nós vamos ser muito mais rápido fazer isso do que se fosse em Farroupilha do jeito que está. Ou se fosse ir a Porto Alegre do jeito que está. Então, é tranquilo, 4 pistas de alta velocidade e uma que são as saídas. Sim. Da esquerda ninguém sai, é tipo Zaire, Buenos Aires, só para dar um exemplo. Tu pega a pista da esquerda, tu anda a 130 do início ao final, 400 quilômetros e a 130, rende a viagem. Aí tu pega a segunda 120, a terceira a 100 e a quarta 90, que é a que sai, que faz a saída para passar pelo túnel ou passar pelo viaduto. Não tem cancela, não tem quebra-mola, não tem mais nada, é uma autopista. Aí, imagina, aí estava a solução, né? E eu saí da reunião. Saí porque me irrita muito perder tempo. Bom, isso foi em 2006. São 11 anos. São 11 anos. Vai para 12. E nós estamos no mesmo ponto. Mimimi. Disse o ex-prefeito Paulo Roberto Dalzocchio, o vereador Paulinho Dalzocchio, esse nhó. É a mesma para não ser o mimimi. E eu te digo assim, eu não vou ver o novo aeroporto regional. Porque quando a Dilma assumiu, ela disse que ia construir só no Rio Grande do Sul 16, se eu não me falha a memória, aeroportos. Ia ser aeroportos nos municípios maiores. É igual o Brito, quando vendeu o Estado, justificando que todos os municípios do Rio Grande do Sul teriam acesso asfáltico. Acho que ele não sabia que São Jorge do Guabiju ia se emancipar. Ele não sabia. Não sabia, possivelmente, né? E que Serafina Correia já estava emancipada, acho que ele não sabia. A geografia do Brito não era boa. Prova está que ele nem mora mais no Brasil. Um outro assunto tem chamado a atenção de muitas pessoas, e as pessoas param e perguntam, mas vem cá, mas pode isso? Claro que é bom para o bolso da gente. Tu tens certamente observado, né, Senério, que desde a semana passada, da quarta ou quinta da semana passada, os preços dos combustíveis em Caxias do Sul estão uma média de 50, eu até digo até mais, de 60 centavos mais baratos do que aqui em Farroupilha. E eu vi 2 proprietários de postos aqui do nosso município me mostraram, está aqui a nota fiscal. Eu recebo a gasolina comum a R$4 o litro. O outro, não, a nota fiscal está aqui, R$4 o litro é o que eu recebo. Então, em Caxias do Sul, tem proprietário de posto que está pagando para trabalhar. Tem 2 interpretações, a meu ver. Primeiro, que eles estão dizendo que as distribuidoras, Shell, Ipiranga e não lembro qual é a outra, bancando a diferença. Estão concedendo descontos, e isso é normal. Sim. Isso é normal. Você dá um desconto porque você vai vender bem mais durante uma campanha. Mas é normal, mas aí é para todo mundo, porque só em Caxias e não em Farroupilha. Por isso, eu ia perguntar, será que Farroupilha não tem essas distribuidoras? Claro que tem. Então, se eles estão dando para Caxias, por que não para Farroupilha? Mas Caxias é um centro maior, é um consumo muito maior. Desculpas existem para todas. Agora, o dinheiro dos farroupilenses é o mesmo dos caxienses. Não existe uma outra moeda. E tem o mesmo valor. Então eu acho que isso aí é jogada política. E como os postos estão vendendo pouco e com pouca margem, tem alguma coisa errada nessa história toda. Agora eles estão sendo ouvidos pelo Ministério Público e vamos ver em que vai dar. Agora, até já há movimentações do próprio PROCON, dizendo que isso é totalmente ilegal, não sei se é um cartel. Né? É dumping. Não, quando tu vende abaixo do custo, para prejudicar alguém, é dumping. Sim. E isso só se faz, vamos dizer assim, para prejudicar a concorrência, certo? Então, eu não acredito nisso, sinceramente não acredito. Eu não acredito que esse pessoal que está vendendo a esse preço esteja pensando em perder dinheiro, não sabe até quando. Porque o que me preocupa é que os postos vinham pouco capitalizados, ou quase descapitalizados, porque a venda caiu muito. E a tua despesa fixa se mantém.
Então tem muitos postos. Ela tende a aumentar, geralmente. Então fixa. nós temos assim vamos dizer assim, um enfraquecimento do setor. E isso preocupa. Então, esses postos que têm bastante unidades, com este volume de venda, isso marca presença, isso marca ponto, eles podem prejudicar, sim, aqueles postos mais periféricos com menos volume de venda. Volume de venda. Eu quero dar um testemunho. Eu estive nesta terça-feira, no final da metade da tarde em Caxias, e me chamou a atenção, eu fui prestando atenção nesse sentido. Chegando aqui, passo do pedágio, logo depois que se entra no território geográfico de Caxias do Sul, ali na Forqueta, tem a Avenida Arthur Perotoni, tem o posto que está ali na esquina, tá? Eu não consegui visualizar se era 4h39, 4h40, mas enfim, está por aí. Do outro lado da rodovia na volta eu observei 3h75. 4h39 para 3h75, mais sábado umas 4h30, 5 horas da tarde, eu passava pelo local também, tinha fila, mas fila para abastecer no posto que estava do outro lado vendendo a 13,75. E o outro lado não tinha nada. Sábado eu fui a Caxias, sábado de manhã, e eu estava com a minha Santana. E estava o tanque... Não é tua Brasília amarela, mas não, a minha Santana quanto Sport 90, que é meu orgulho maior, né? Porque já não existe mais. E aí eu cheguei no meu irmão, almocei, saí quando eu vi que estava no final, porque ela não marca... Só marca ainda antigamente, o último risquinho. Estava entrando. Deu no último agora. Estava no último risquinho para a esquerda, não acende mais luz nenhuma. Nem tem reserva, possivelmente. Não tem. Né? Aí eu parei naquele posto em São Ciro e eu abasteço normalmente entre Farroupilha e o Burati. Abasteço aqui. Nesse trecho. Nesse trecho. E eu pago 4,39, 4,29, uma coisa que a gente tem convênio com um dos postos. Fui abastecer, 3,75. Eu olhei pro cara assim, mas estão roubando aonde esse combustível? Brincando com ele. Foi a mesma. Eu abasteci em Caxias do Sul, num posto, numa rede de postos que também tem 4 ou 5 postos aqui em Farroupilha. Eu disse, mas vem cá, eu disse, vocês pegaram aonde? Eu disse, está errado esse preço, né? Vocês estão colocando água? Dizer, não, se fosse água não é nada, a água evapora, não sei o que, não faz mal nenhum. É outros produtos que fazem mal. Quer dizer, brincando comigo, né? E eu acho que isso chama atenção mesmo, é muito estranho. Se fosse 20 centavos, 10 centavos, já é bastante. O combustível é bastante. Sim. Imagina 50, 60 centavos. Não, passa de 60. E eu fiz um cálculo, uma média, Senair, com R$100 que você vai abastecer aqui em Farroupilha, estou falando de gasolina comum, você vai abastecer em Farroupilha, coloque uma média do preço, R$4,39, R$4,40, você vai abastecer 22 litros e alguma coisa. 4 litros a mais, em média. Você vai, R$13,75, R$13,80 em Caxias, você vai abastecer 26 e alguma coisa. Então, 4 litros. Se você abastecer R$200, vai encher o tanque, você vai ganhar de 8 a 10, abastecendo lá em Caxias, 8 a 10 litros, mais ou menos. De 8 a 10 litros de combustível. É bastante coisa. E como é que a gente pode entender, a Petrobras divulgou há alguns dias também, de que o preço a Petrobras custa o litro da gasolina R$1,51. R$1,51. E o resto a gente sabe que vem uma bolada de impostos, é CID, é não sei o que, é ICMS, e que joga o valor lá em cima, depois tem as distribuidoras, claro, o próprio revendedor também, mas o que eu queria chegar, nós aqui no Brasil estamos pagando combustível, uma média de R$4,40, vamos arredondar, ali no Uruguai, ali do lado do Uruguai, combustível da Petrobras por R$2,70, R$2,80. R$2,82, mas no Paraguai, porque eu abasteci no Uruguai e não é toda essa diferença. Eu abasteci 2 vezes no Uruguai. Agora, na Argentina, R$3,50 gasolina pura. Que eu fiz não sei quantos quilômetros a mais do que a nossa. A média deu bem para cima. Disparou. E no Paraguai, hoje está R$2,82. 2,82. Não é negócio do Paraguai, né? Num posto Petrobras. E quem atende é uma brasileira. Sim. É uma moça brasileira, falando português corretamente, dizendo que o preço lá é 2,82 numa bomba da Petrobras. Agora, uma das explicações, vamos botar assim, explicações, a Venezuela paga 1,80 e alguma coisa. Gasolina Petrobras, carrega caminhões e caminhões e levam para Venezuela, não, a Bolívia. Uma das explicações, não tem a intermediação da distribuidora, dizem. Sim. Então sai direto da Petrobras. Vai de ponta a ponta. Então, a distribuidora já não ganha pouco. Por quê? Por que as distribuidoras eram equipadas politicamente
por alguns partidos. Então tem que ganhar muito bem. Sim. Porque a gente sabe tem que alimentar toda aquela rede, aquela cadeia. Aquela cadeia de diretor isso, diretor aquilo, diretor de abastecimento, não sei o que, diretor não sei mais o que. O Collor é diretor de não sei mais o que, o indicou alguém, não sei. Acho que foi, indicou alguém do time dele. São diretorias que ganham muito e tem que distribuir também propinas. Com certeza. Sinair, nós estamos chegando ao final da primeira edição do programa Cidade Aberta. Eu sei que o Sinair tem 1, 2, 3, alguns abraços para mandar. Vai lá. Não vai faltar abraço. Não vai faltar abraço. Eu quero mandar o primeiro abraço para o Vladimir Gasperin, da Vladimir. Central. O meu amigo de 23 anos, desde que vim para Farroupilha. Gasperin. O Gasperin. Aquele abraço. E trabalha com ele o Jason e o Selimar. O Selimar é uma figura. Desde que eu conheço a Central, ele trabalha com esse pessoal. Ainda quando era aqui na Pena de Moraes. Certo. Que o Bareta era sócio. Sim. Não sei se ele é, mas o Bareta era sócio. E eu ia comprar ração para minhas ovelhinhas e bater papo quando eles tomam chimarrão. E continuamos amigos até hoje. Então, o Vladimir, Selimar e o Jason. Na próxima visita vocês fazem um chimarrão melhor, porque aquele não estava muito bom. A erva é boa, mas eu vou lá ensinar vocês a tomar chimarrão. Olha, se tem alguém que sabe tomar chimarrão, que sabe preparar chimarrão, é o Sinair, né? Então, não é qualquer um que está falando, hein? Eu li um artigo hoje que um médico colocou, que o chimarrão faz muito bem a gente tomar quando levanta, que evita a canseira durante o dia. Agora está explicado porque que o pai me chamava às 4h30, fazer o fogo, fazer o chimarrão, esperar clarear o dia tomando chimarrão. Agora eu entendi por quê. Agora tu entendeu. Eu entendi, a gente que não cansava. Hoje, qualquer coisa, eu estou cansado. Estou cansado. Mas o segundo leva, é uma coisa assim, hoje estou mais triste. Porque quando eu não consegui mais fazer 8 km para ir, 8 para voltar, porque o inverno estava chegando, para fazer o 5º ano primário, meu professor me convidou para morar com ela. E ajudar o marido a tratar os bichos. Sim, os animais. Eu levantava às 4h30 para ir para a escola, comecei a levantar às 5h30 e ajudava ele. E é uma família, são 5 mulheres. Na época existiam só 4, quando fui morar com eles, tudo uma fileira. E depois nasceu mais a Cirlei. Então, esse pessoal hoje estão enlutados. Assim, enlutados, porque o seu Mário veio morar em Caxias já há algum tempo, acho que faz mais 25 anos que eu morava em Caxias, atrás da universidade, e eu tive a oportunidade de dizer para ela e para ele o meu muito obrigado por me acolher durante 1 ano na casa deles. E olha o detalhe, nós comentamos isso hoje de manhã durante o velório. Ninguém cobrava 1 centavo de ninguém. A gente passava o ano todo comendo, roupa lavada, e ninguém cobrava. E lá era comum o pessoal da vizinhança fazer isso com o pessoal que era do fundo do Agudo, que era 8 quilômetros longe. E lá só se ensinava até o 4º ano. Então, um abraço no coração da Cirlei, da Cristina, da Marilu, da Ana e da Berenice. Eu comecei da mais nova, porque disse que os últimos serão os primeiros, né? Então, eu estou confirmando mais uma vez, um beijo no coração, e eu vou visitar vocês ainda esta semana. Ótimo, A vida é assim, nós temos um momento que é a partida, por isso que nós precisamos viver bem o momento, bem em vida. A gente nunca sabe quando a gente vai partir. Não espero amanhã porque ele não chegou. Não viva do ontem porque ele já passou. Viva agora. Hoje meio-dia ainda eu falei para a minha família, que eles dizem que eu lido muito bem com isso. Eu disse, quando eu nasci, quando eu me dei conta, que eu comecei a pensar, eu imaginei que a morte está do meu lado, do esquerdo do jeito, ou na frente ou atrás, mas a morte está comigo. A partir do momento que eu nasci, ela está bem pertinho de mim. A qualquer momento ela entra em ação. Então eu procuro manter a calma, a paciência com ela que tem a paciência comigo também, mas é uma coisa natural. Então eu lido bem com isso, por quê? Porque me parece que é uma rodoviária. Você morreu, embarcou, e de repente alguém que vai depois vai chegar lá no mesmo destino. Com certeza. Ficamos por aqui com esta primeira edição do programa Cidade Aberta na TV Cidade Farroupilha. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Nós voltaremos na 2ª edição e eu volto a dizer para todos vocês, faça o bem, porque um dia você com certeza será gratificado pelo bem que você fez em vida. A gente fica por aqui, até a nossa próxima edição, a 2ª edição do Cidade Aberta.